E aí, tudo bom? Hoje eu vou começar o vídeo um pouquinho diferente, compartilhando com vocês uma bagunça que tá aqui em casa. Ó, bagunça, 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 bagunça. Tem mais bagunça aqui. A maior parte da bagunça já foi. Ó, bagunça, bagunça, armário vazio, armário todo vazio. E eu tô compartilhando isso com vocês porque é um motivo de alegria. Ontem, nós iniciamos o processo de mudança e dentro de alguns dias estaremos morando em uma nova residência. Eu já tô com roupa aqui de me envolver com bagunça, vou pra academia e tô ficando à disposição da mudança aqui de casa. Já começou, na verdade, no sábado, quando eu tive que ficar aqui por conta da retirada dos ar-condicionados, tratamento da piscina, da casa nova. A casa nova vai ter piscina, a casa nova vai ter área de churrasqueira e tem 1 ano e meio aproximadamente que eu e a minha esposa estamos orando pelo propósito de irmos para uma outra casa, uma casa maior. E tudo isso começou quando nós descobrimos essa casa na nossa cidade. É uma casa muito confortável, muito espaçosa e maior do que a atual residência aqui onde a gente mora. Aqui a gente mora nessa sala e cozinha, 2 quartos, um banheiro e essa varandinha. É uma casa que Deus nos deu de presente também, quando nós precisamos iniciar esse novo momento, essa nova etapa da nossa vida. A gente entrou aqui e a gente tirou a sujeira da obra, ou seja, fomos os primeiros moradores desse espaço, tudo bonitinho, tudo novinho. Inclusive, isso aqui vai mudar bastante, que tem que tirar todos os móveis essa semana ainda. E vocês vão participar um pouquinho. Aonde eu estiver eu vou gravar, vou compartilhar. E eu tenho vivido essa experiência desse 1 ano e meio. A gente perdeu a oportunidade de alugarmos a casa. E a gente achou que tinha passado. Só que a gente não esperava que engravidaríamos, e isso aconteceu. Tem 5 para 6 meses que estamos grávidos, eu e a minha esposa, e nesse processo de gravidez nós começamos a pedir a Deus novamente casa. Alexa, volume 2, e Alexa, volume 2. E a gente começou a pedir a casa, só que agora com um propósito específico, porque a gente precisa de um quarto maior, ou melhor, de mais um quarto, porque só 2 quartos e o quarto de lá era quarto de roupa, o quarto de cá só fica a cama. E essa casa seria o ideal, porque eu também amo piscina, gosto muito. Gosto de entrar na piscina depois do treino, gosto de entrar no final da tarde. As outras casas que eu morei tinham piscina e eu tinha esse hábito, e era um momento de relaxamento, de ficar bem, de distrair um pouco a mente. E essa casa tem tudo isso. Resumo: Deus nos presenteou, o dono da casa nos procurou. Olha, a pessoa que está morando aqui diz que vai ter que sair às pressas por conta de uma questão pessoal e a casa vai ficar disponível. Só que eu quero fazer uma reforminha antes de vocês entrarem. E ele está reformando a casa toda, trocando as portas, repintando ela, tirando
deixando ela impecável para a nossa entrada. E eu estou muito feliz. Só que isso gera um desgaste, porque mudança, quem já fez mudança sabe como que é. Ontem eu fiquei aqui no meio daquele caos, tendo que resolver a questão da empresa, tendo que resolver pagamento, tendo que fazer atendimento e outros desafios que foram aparecendo ao longo do dia. E isso vai sugando a nossa energia, a nossa paciência. E aí eu falei, eu tenho que sair, eu tenho que resolver alguma coisa na rua. Eu fui lá para a loja resolver, esqueci a porta da garagem aberta, saí com o carro rápido e as coisas estavam todas na garagem. Então, com 1 hora e pouquinho que eu estava fora de casa, já tive que voltar para poder fechar a garagem, mas a bagunça maior já tinha descido. E todo processo de mudança ele gera algum desgaste. Todo o processo de conquista de uma nova etapa gera algum desgaste. Todo o processo de reformular dentro da gente, abrir mão do que é velho e ficar escolhendo isso não, isso sim, isso não, isso sim, isso é lixo, isso eu quero levar, isso pode doar, e isso gera desgaste. Demanda energia, demanda dedicação, demanda atenção. Se no processo de mudança de uma casa nós temos esse empenho, essa dedicação e essa atenção, por que que com os nossos sentimentos nós não agimos da mesma forma? Por que que a gente não seleciona o que a gente vai sentir? Por que que a gente deixa os sentimentos nos guiar para atitudes? Por que que quando eu começo a sentir raiva, eu aceito a raiva? Por que quando eu começo a sentir o medo, eu aceito o medo? Por que quando eu começo a sentir alguma frustração, eu aceito essa frustração? Por que que eu não paro e falo, por que que eu estou sentindo isso? Faz sentido? É o que Deus quer para mim? Então, com esse testemunho da mudança e desse presente que Deus está dando para minha família, para mim, eu quero te levar a essa reflexão logo agora, no início do vídeo. Reflita se faz sentido viver ansioso ou depressivo, ou ansiosa ou depressiva, e gastar sua energia com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, com coisas que até estão te parando. Logo, vamos orar por isso. Amém? Pai, colocamos diante do Senhor o nosso coração, a nossa alma, e pedimos ao Teu Espírito Santo, tenha autoridade para mudar, para trocar, para arrancar, para ressignificar os nossos sentimentos e nos guiar de forma consciente para as atitudes a qual nós temos tomado, guiados às vezes por esses sentimentos. Que o Senhor nos faça voltar à memória aquilo que nos traz esperança, e que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, e não por sentimentos, e não pela nossa alma, e não pelo nosso coração, que é uma balança enganosa. Tem misericórdia de nós, estamos aprendendo a lidar com aquilo que o Senhor nos confiou, que é a nossa vida. Nos ensina a sermos bons administradores da vida que o Senhor nos confiou. Eu dou autoridade e peço ao meu irmão que repita comigo: eu dou autoridade ao Espírito Santo para que me guie no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, e me dê plenitude, e que eu esteja no centro da vontade de Deus todos os dias. Amém. Pai, continuando nessa oração, eu te peço, ajuda-nos a te obedecer, a atrair a tua presença, a nos relacionarmos com o Senhor, não por aquilo que o Senhor tem para nos dar apenas, mas principalmente por quem o Senhor é em nós e por tudo que o Senhor já fez. Ainda que hoje, de hoje em diante, nada mais seja feito para nos beneficiar, nós já fomos
beneficiados com o teu amor, e isso vale tudo. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Fica conosco, ministra-nos a tua palavra e enche-nos com a tua presença, e que o teu amor lance fora todo medo, em nome de Jesus. Amém. Ontem, no encerramento da noite, eu não tenho costume de fazer isso, mas eu errei ao fazer isso. Eu peguei o celular para resolver algumas mensagens que eu não tinha, ver se não tinham mensagens pendentes, e depois de uma determinada hora eu não tenho feito mais isso, porque eu quero encerrar o dia bem. Então eu encerro o expediente, já tiro o celular de perto e começo a me preparar para encerrar a noite. E do jeito que a gente encerra os últimos minutos da nossa noite é o que a gente leva para o dia seguinte. E eu tenho desejado viver esse nível de experiência, esse nível de entrega, esse nível de consciência, de intenção no meu relacionamento com Deus. E eu acordei e já busquei alguém para que nessa manhã eu pudesse compartilhar algo de Deus. Deus me deu uma pessoa para compartilhar, e depois já fui para o meu momento de adoração, e amanhã está sendo leve. Eu pude voltar numa mensagem que eu mandei ontem e dar uma continuidade melhor do que a que eu comecei ontem, porque eu comecei ontem cansado, mas hoje eu estava descansado. Lembre-se, tem muitos erros que nós cometemos porque estamos cansados. Muitos erros que cometemos com pessoas que amamos porque estamos cansados. Um olhar, uma fala, uma atitude. Logo, reflita se você está tomando atitudes no momento errado, porque essas atitudes que poderiam ser melhores vão ser ofuscadas pelo seu cansaço, e isso pode tornar essa atitude uma atitude equivocada. Logo, hoje eu pude dar continuidade de uma forma melhor e me posicionar de uma forma melhor, porque eu estou descansado. Pensa nisso, talvez faça sentido para você. E como eu disse, estamos de mudança, a Bíblia não está aqui, está ali, vou pegar. Voltei, Marcos 12, vamos lá? São 44 versículos, vou ser bem objetivo. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos seus lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho amado respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Jesus estava contando uma história que tinha a ver com aquele momento, tinha a ver com a história de Israel. Ele estava falando claramente que os fariseus, os mestres da lei,
estavam tomando conta de uma vinha que não era deles, com uma atitude equivocada de possessão. E Jesus vem como sendo o filho do dono da vinha, e eles estavam cometendo a mesma atitude, com o mesmo sentimento. Lembrem-se que as parábolas são formas análogas de contar aquilo que está acontecendo no reino espiritual e trazer para a terra de uma forma mais leve. E Jesus, mesmo falando em parábolas, aqueles líderes religiosos e aqueles fariseus, homens contaminados pela ambição, pela vaidade, pelo orgulho, entenderam que Jesus estava falando deles. Eles eram aqueles trabalhadores com desejo de vingança, de morte, para possuírem a vinha de seu mestre. No entanto, nós sabemos que esse povo que cometeu essa atitude nos deu a oportunidade de nos tornarmos o que fará o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Somos esses outros. E aí entra a questão da pedra angular. Aquela pedra que foi rejeitada se tornou a pedra principal, o alicerce principal dessa obra. E é um resumo desse trecho. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me dando a prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Esses fariseus e herodianos, eles estavam tramando algo contra Jesus. Lembrem-se, Israel estava vivendo um momento de domínio romano. Então, César nunca foi um nome. César era uma posição como rei, assim como Faraó. Faraó não é um nome, é uma posição, é um cargo. É assim como pastor, é assim como presidente. Então, Faraó, César, rei, czar, títulos de liderança. E César, ele estava dominando, o César daquele período estava dominando sobre Israel. E eles estavam tentando assim falar que os hebreus não precisavam pagar impostos porque aquele era um domínio errado. Talvez eles quisessem ouvir alguma coisa assim para falar: tá vendo? Ele está contra o César. Por isso que vieram herodianos e fariseus, ou seja, um povo de Israel e um povo lá de Roma. E Jesus deixa bem claro: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que resposta sábia! Ele deixou claro: aquilo que é de Deus, dê para ele. Aquilo que é de César, dê para ele. Aquilo que é seu, é seu. Continuando. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quando a ressurreição dos mortos,
quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Eles tentaram de novo trazer uma pegadinha para Jesus, e Jesus embola eles ali e mostra: vocês não estão entendendo. Vocês estão falando de uma vida que vocês nem conhecem. Vocês nem sabem o que está escrito. Vocês não lembram o que Moisés falou, o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui. Vocês não estão entendendo que lá em cima vai ser diferente. Mas vocês estão aqui presos nessa coisa de querer me pegar e nem para pensar na pergunta de vocês. Continuando. Um dos mestres da lei aproximou-se e os viu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esse daqui perguntou de coração, tá? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Jesus deixa claro: estou vendo que você é um homem que está com um coração legal. Você não está longe do reino de Deus, não. Muito bom, né? Uma pergunta sincera. Ele viu como Jesus estava respondendo sabiamente àqueles que estavam querendo pregar uma pegadinha em Jesus e se aproximou para fazer uma pergunta sincera. E quando ouviu, ele respondeu, e Jesus também responde para ele: estou vendo que você está próximo do reino. Legal. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, ou seja, roubam tudo que podem roubar das viúvas, e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. A respeito da parte de Davi, Jesus deixa claro: eu sou filho de Davi, mas eu vim antes de Davi, então como eu sou filho de Davi? É uma pegadinha também, agora de Jesus com o pessoal, deixando claro que ele vem desde antes. Jesus é o Cordeiro Santo que foi morto desde a criação, ou seja, ele já estava entregue, ele já estava comprometido com esse momento. Eu vi essa passagem falando que Jesus, no momento da ceia, antes de ser entregue, ele fala: eu desejei esse momento. Eu desejei esse momento. Ou seja, por toda a Bíblia ele fala: não é chegada a hora, não é chegada a hora. E em algum momento ele começa a falar: está próximo, está próximo, está próximo. E aí chega a hora. Então ele tinha consciência de que em algum momento ele teria que ser crucificado por vontade própria, em meu favor, em seu favor, para nos dar direito à vida eterna.
Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Não se trata de quantidade, se trata de sentimento. Quando entregamos com o coração, com o sentimento certo, Deus vê e fala: opa, tá com o sentimento certo? Então, vem para cá. Você vai ter algo aqui que você não esperava. E assim concluímos o capítulo 12 de Marcos. Estamos prestes a encerrar o livro de Marcos e eu espero que o estudo 1189, esse trajeto pelos 1189 capítulos da Palavra de Deus, 66 livros da Palavra de Deus, nos leve a mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes. Não venha aqui para ir atrás de outros capítulos apenas, se você não estiver disposto a realmente mudar suas atitudes, porque não faz sentido. Não faz sentido. Só faz sentido ir à igreja, ler a palavra, ouvir instrução de pessoas que conhecem um pouco mais a palavra, ver pregações, se nós estivermos dispostos a sermos mudados em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Deixa Jesus te mudar, deixa o Espírito Santo te guiar nessa trajetória. Esse é o meu desejo para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida da minha filha. E eu desejo isso para você, para sua casa, para sua vida, para sua família. Que você transborde dessas decisões em nome de Jesus. Ore por nós, curta, se inscreva e compartilhe. Um abraço.